Bom dia, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 1. Vamos ler os versículos 1 a 3. Isaías, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Louvado seja o Senhor. Bom estarmos juntos na casa do Senhor para prestar culto. Diz a palavra do Senhor. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Vamos orar, queridos. Deus gracioso, bondoso, misericordioso, nós estamos em Tua presença e pedimos-te, Senhor, que Tu nos visite por meio da proclamação da Tua palavra, que possamos ser fiéis na exposição do texto bíblico, que possamos reter tudo aquilo que vier de Tua parte. Obrigado, Senhor, por esse momento, por mais esse privilégio de estarmos ouvindo a Tua voz. Obrigado, Senhor, obrigado pela igreja, obrigado por cada um daqueles que aqui estão presentes. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, aproveitando o ensejo da leitura do nosso plano de leitura bíblica, nós vamos hoje trazer uma mensagem sobre o livro do profeta Isaías, falando de uma forma geral sobre o profetismo em Israel. Então, muitas coisas das quais nós vamos falar acerca de Isaías são aplicadas a todos os profetas. O título do sermão dessa manhã: A boca de Deus no Antigo Testamento. A boca de Deus no Antigo Testamento. A palavra Isaías, Yahvé é salvação, reconhecido como o evangelista do Velho Testamento, o profeta messiânico, o profeta dos profetas, o mais erudito dos profetas, o maior dos profetas maiores. O tema principal do livro de Isaías é a salvação. Isaías é filho de Amós, não o Amós profeta, mas aquele que, de acordo com a tradição, era irmão do rei Uzias, o que explica a cultura elevada do profeta, visto pertencer à corte. Isaías profetizou em Jerusalém, a capital de Judá, o reino do sul. Embora algumas de suas profecias também se voltassem para o reino do norte, Israel, Isaías começou seu ministério em 739 a.C., no ano da morte do rei Uzias. Seu profetismo durou entre 50 e 60 anos. Foi contemporâneo de Miqueias, que também profetizou em Jerusalém, e de Oséias, que profetizou em Samaria, capital de Israel, o reino do norte. Doutrinas presentes no livro de Isaías. Doutrina da salvação está no livro inteiro. Doutrina da soberania de Deus permeia também o livro inteiro. Doutrina da Trindade, capítulo 6. Doutrina da missão do Espírito Santo, capítulo 61. Doutrina da substituição vicária e doutrina da redenção, capítulo 53. Doutrina da liturgia do culto, está no capítulo 6, onde observamos que o culto deve ser composto por adoração, confissão de pecados, exultação diante do santo, edificação e consagração. Doutrina da glorificação está no capítulo 65, doutrina do juízo final no capítulo 66, dentre diversas outras doutrinas. O estilo de Isaías é um estilo único, considerado como um historiador, um poeta, um erudito das palavras e por muitos como o artista das letras. Ele escreveu 4 poemas sobre o servo de Yahvé, o servo sofredor. Isaías é tido como o melhor escritor do Antigo Testamento
e um dos maiores escritores hebreus de todos os tempos. No seu livro, para que possamos ter uma ideia da erudição de Isaías, existem 2.186 vocábulos diferentes, enquanto o livro de Jeremias tem 1.653, de Ezequiel 1.535, e em todo o livro dos Salmos há 2.180 vocábulos, ou seja, 6 vocábulos a menos do que no livro de Isaías. É o profeta mais citado no Novo Testamento. Só o capítulo 53 tem trechos que são citados por mais de 40 vezes pelos escritores neotestamentários. O próprio Jesus, ao iniciar o seu ministério público em Nazaré, ele citou o profeta Isaías. Está em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30, palavra que diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. De extrema importância é o livro do profeta Isaías. Mas eu gostaria que você entendesse a missão do profeta. A palavra profeta, nabi, em hebraico, significa literalmente boca de Deus. E é possível entender a partir de Êxodo, do capítulo 7, versículo 1, quando o Senhor comissiona Moisés e o envia para o Egito. E Moisés diz: mas minha língua é pesada, eu tenho dificuldade na fala. E o Senhor diz para ele: o teu irmão Arão te será por nabi, te será por boca, te será por profeta. A missão de conduzir a vida espiritual do povo, queridos, era originariamente do sacerdote, enquanto o rei possuía a missão de conduzir politicamente a nação. Os dois ofícios, no entanto, deveriam ser conduzidos de acordo com a lei de Yahvé. Os anciãos, de outra forma, também possuíam uma importante função, que era a do aconselhamento em Israel. Eles funcionavam como a história viva da nação, conectando o passado e o presente, trazendo testemunho dos antepassados e aplicando à vida dos presentes. Mas não raras vezes, todos estes, isto é, os sacerdotes, o rei e os anciãos, falhavam em suas funções. E assim, quando o rei, os sacerdotes e os anciãos falhavam, prevaricavam, seguindo a deuses pagãos, aviltando o direito e se afastando de Yahvé, então Deus levantava profetas. Desta forma, o profeta servia como a boca de Deus, o porta-voz de Deus, que tinha a missão de fazer com que o povo voltasse à aliança com Yahvé, se arrependendo do mal praticado. Deus usava o profeta de uma forma holística. Compreenda, tudo que dizia respeito à vida do profeta estava diretamente relacionado com a vontade de Deus. Fosse a palavra por ele proclamada, fosse a vida do profeta propriamente dita. O povo, por vezes, perdia a compreensão espiritual da vida. Assim, o profeta possuía 3 missões diante do povo de Deus e da palavra do Senhor. Primeiro, fazer o povo ouvir. Segundo, fazer o povo ver. E terceiro, fazer o povo entender a palavra do Senhor. Olha só o que o Senhor está denunciando no versículo de número 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O povo havia perdido completamente a noção da palavra do Senhor e da vontade do Senhor. Por isto, tudo o que dizia respeito ao profeta, à sua vida, era importante tanto para a proclamação da palavra do Senhor, quanto para o entendimento do povo. A mensagem pregada devia ser acessível ao povo para que o povo entendesse completamente a vontade de Yahvé. Prestem atenção. Como o povo vivia
como o profeta vivia, como o profeta se vestia, como, onde e quando dormia, o que comia, se era casado e com quem era casado, os nomes dos filhos, os simbolismos das coisas usadas pelo profeta na pregação da mensagem, a forma de expressar a mensagem e tantas outras coisas. Tudo era assaz importante para a clareza da mensagem. Repetindo, o Senhor queria que o povo ouvisse, visse e entendesse a mensagem. Por isto, o profeta se esmerava. Vejamos o caso de Isaías. Isaías foi casado com uma mulher denominada de a profetisa. Não sabemos se de fato ela era profetisa, se ela profetizava ou se simplesmente acompanhava o seu marido, dando suporte ao seu ministério. Mas o fato é que, com ela, Isaías teve 2 filhos. Ao colocar o nome, o Senhor determinou. O nome do primeiro filho deveria ser Um Resto Volverá. É mais novo, você tem um filho, como é o nome do seu filho? Um Resto Volverá. Pois é. Segundo filho, Rápido despojo, presa segura. Está no capítulo 8, versículo 3. Vou repetir, rápido despojo, presa segura. Aí eis que surge uma questão. Por que esses nomes estrambóticos? Por quê? Por que disto? Prestem atenção. O estilo de vida do profeta se justapunha à mensagem pregada. Isto é, o profeta vivia a mensagem. Alguns teólogos chamam isto de sociodrama profético. Ou seja, ele encenava com a própria vida a mensagem pregada. Ocorre quando o profeta do Senhor encarnava a mensagem de Yahvé, em alguns casos, juntamente com a própria família. A vida do profeta servia como uma espécie de teatro para o povo. Olhar para a vida do profeta era olhar para a palavra pregada do Senhor. Alguns exemplos bíblicos para que você possa entender. Primeiro, o exemplo de Oséias e Gomer. O Senhor mandou que Oséias se casasse com uma prostituta. Deus colocou um amor tão grande no coração do profeta, e o profeta olhou para Gomer e se apaixonou por ela, tomou-a retirando das prostituições e com ela teve alguns filhos. Deu o nome desses filhos de nome de prostituições, segundo a ordem de Yahvé. Vocês estão compreendendo? Simbolizando a infidelidade de Israel, a esposa do Senhor. Está em Oséias, no capítulo 1, a partir do versículo 2. Outro exemplo, a proibição de Jeremias de se casar, está em Jeremias, no capítulo 16, versículo 2. O celibato de Jeremias simbolizava o destino de Judá, que não teria filhos devido à desobediência. Outro exemplo, o não luto de Ezequiel, está em Ezequiel, no capítulo 15, versículo 24. O Senhor retirou a esposa de Ezequiel, a delícia de seus olhos, como está escrito. Mas Ezequiel não pôde praticar os atos de luto, não pôde se vestir de pano de saco, ou jogar cinzas na cabeça e prantear o luto, porque o Senhor disse que ele não o fizesse. Fato que simbolizava, assim como o profeta não pôde praticar os costumeiros atos do luto, o povo de Jerusalém também não poderia praticá-los. Perderia muitos e muitos entes queridos, mas por causa do cativeiro não poderia chorar por eles. E mais um exemplo, e esse eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse comigo, está em Ezequiel, no capítulo 4, dos versículos 9 a 17. Ezequiel, capítulo 4, versículos 9 a 17. O dever de Ezequiel comer pão imundo. Preste atenção na leitura. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, e mete-os numa vasilha e faze deles pão. Até aí parece muito bom? Sim, parece muito bom. Segundo, mete-os numa vasilha e faz deles pão. Segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias, ou seja, quase 13 meses, comerás dele. Até aí tudo bem. O que comeres será como bolos de cevada. Mas cozê-los-á sobre esterco de homem à vista do povo. O que é esterco humano? Fezes.
Então o profeta deveria pegar fezes humanas e usá-las como se fosse lenha para assar o seu pão. Por isso, pão imundo. Disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse, deite esterco de vacas em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. O que está acontecendo aqui? O profeta faz uma intervenção, um pedido para o Senhor, Senhor, troca aí, né, a lenha. E o Senhor diz, tudo bem, tira o esterco humano e coloca esterco de vacas. Melhorou um pouquinho? Melhorou, claro. Não é? Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso, e com ansiedade beberão água por medida e com espanto. Porque lhes faltará pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Compreendem o que está acontecendo? O ato, isso sim era um ato profético, e não essas coisas que fazem por aí afora. O ato profético demonstrava o destino da nação de Judá por conta da desobediência a Yahvé, que seria levada ao cativeiro babilônico e teria que comer alimentos não desejosos e até mesmo inapropriados para o consumo humano. Entende o que é o sociodrama profético? Agora voltemos ao caso de Isaías. A vida do profeta Isaías servia como a manifestação encarnada da mensagem de Yahvé. E sua família estava diretamente envolvida na proclamação. Vejamos 2 exemplos. Primeiro, Isaías recebeu a ordem do Senhor de dar ao seu filho mais velho o nome de um resto volverá. O que implicava que Israel, o reino do norte, seria levado cativo para a Assíria e que apenas um pequeníssimo remanescente seria preservado por Yahvé e voltaria do cativeiro para a sua terra. Por isto, um resto volverá. O outro nome de seu segundo filho, rápido despojo, presa segura, está em Isaías capítulo 8, versículos 3 e 4. Acompanhe comigo, por favor. Isaías capítulo 8, versículos 3 e 4. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. O Senhor, compreenda, anunciava o juízo para a Síria, por isto o nome do primeiro filho, estando vinculado ao juízo que Deus exerceria sobre o seu povo por meio de um povo ímpio, os assírios. O nome do segundo filho estava vinculado com o juízo que o Senhor exerceria sobre os assírios, que haveria de levar cativo o seu povo. Então, o drama vivido por Isaías e seus filhos representava exatamente o contexto daquilo que vivia ou viveria Israel e Judá. Segundo exemplo, Isaías recebeu a ordem do Senhor de caminhar nu. Repito, caminhar nu em Jerusalém por 3 anos pregando a palavra do Senhor. Está em Isaías no capítulo 20, no versículo 2 em diante. Abra comigo, por favor. Isaías capítulo 20, versículo 2 em diante. Diz a palavra do Senhor. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. E assim ele o fez. Indo, veja o que está escrito no texto bíblico, despido e descalço. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito.
Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel confiava no socorro que viria, tanto do Egito quanto da Etiópia. Entendia que receberia reforço militar contra a Síria e depois contra a própria Babilônia. Mas, queridos, não há quem possa proteger aquele a quem o Senhor quer exercer juízo. Ninguém foge da presença do Senhor. A pregação do profeta era extremamente importante para que o povo retornasse à vontade de Deus. E para que possamos entender a profundidade do declínio moral e espiritual de Israel, é que o próprio Deus, por intermédio de Isaías, chama Israel, chama Judá de habitantes de Sodoma, de moradores de Gomorra. Consegue compreender o declínio do povo de Deus? Então, nós não podemos, aplicando a nossa vida e a nossa história, nós não podemos flertar com o pecado. O profeta era a boca de Deus, que de forma inequívoca chamava o povo à responsabilidade para voltar à sanidade perdida. E neste aspecto, o profeta pregava para defender o direito das viúvas, dos órfãos e dos pobres, apresentar o juízo contra o povo de Deus rebelde e idólatra, apresentar o juízo contra as nações, apresentar a restauração do povo de Deus por meio do arrependimento, apresentar ao povo a face do Deus justo e misericordioso, e, finalmente, apontar para o ministério do Messias. E eu gostaria de concluir esse sermão falando sobre a forma com a qual o profeta Isaías morreu. De acordo com a tradição judaica, Isaías foi morto pelo rei Manassés, tendo sido cerrado ao meio. Essa era uma das formas que os reis hebreus matavam seus inimigos. Notem, pendurados de cabeça para baixo, com as pernas abertas, presas em estacas, sendo cerrados de cima para baixo. O escritor aos Hebreus afirma que homens de Deus foram mortos assim. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 37. Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele chorou. E ele dizia: "Ah, Jerusalém, que mata os profetas." Aí a gente vê essas pessoas aí fora brincando de ser profeta. Pelo amor de Deus. A vida do profeta serve como uma ilustração da palavra, sendo aplicada à situação espiritual de um povo inconverso e apóstata. O profeta se empenhava ao máximo para dar cumprimento à vontade de Deus, tornando-se na própria palavra de Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos ser a carta que também representa a palavra de Deus, que representa o Evangelho. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, diz: "Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações." A grande questão que devemos fazer a nós mesmos: somos de fato essa carta que representa o Evangelho? Somos de fato a carta que representa a palavra e a vontade de Jesus? Ouça. O sermão de hoje demonstra para você e para mim como Deus leva a sério a pregação da sua palavra. Púlpito não é lugar de show de comédia. É lugar da palavra de Deus, é coisa séria. Deus leva a sério a pregação da sua palavra.
Deus leva a sério a pregação da sua palavra para a vida da igreja. Deus leva a sério a pregação da sua palavra para a sua vida. Ele não está brincando. Homens morreram por esta palavra. E nós precisamos amá-la. Se há alguém aqui que não ouviu, não viu e não entendeu a mensagem de Deus pregada, saiba que Ele hoje tudo fará para que isto aconteça, para que você entenda. Na verdade, Deus está neste momento fazendo tudo para que você entenda a sua palavra. E há aqui duas implicações extremamente importantes para a palavra de Deus pregada. Primeiro, ninguém jamais será salvo sem o conhecimento da palavra salvífica do Cristo revelado. Ninguém pode ser salvo sem a palavra. Segundo, ninguém jamais será condenado sem o conhecimento pleno da palavra condenatória do Cristo juiz a ser revelado. A mesma palavra que é salvação para os eleitos servirá também como uma palavra de condenação para os ímpios, para os réprobos, como foi escrito pelo próprio profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Hoje, a palavra do Senhor cumpre o seu propósito na sua vida. Finalmente, eu quero te dizer que Deus não exige de nós mais do que Ele tenha exigido do seu próprio Filho. Jesus é a palavra encarnada, é o verbo vivo de Deus. Aos Hebreus diz que no passado, outrora, Deus falou de muitas formas e muitas vezes pelos profetas aos nossos pais. E hoje nos fala por intermédio do Filho. Se hoje ouvides a voz do seu Senhor, não endureçais o vosso coração. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, querido. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida e proclamada nesta manhã. E nós te pedimos, Senhor, nós que somos pecadores, aplica a tua palavra no nosso coração, Senhor. Aplica a tua palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos, como tu levas a sério, que possamos fazê-lo também, levar a sério a tua palavra, Senhor. Aplicá-la em nossa vida, no nosso coração. Senhor, dói o nosso coração ao ver o púlpito cristão ser transformado em lugar para show de stand-up, de comédia, de crente, de zombaria cristã. E nós, os próprios cristãos, rimos e nos debaldamos com as piadas que fazem com o nome da Trindade. Oh, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, porque pregação é coisa séria. É para homem e para mulher de Deus, para pessoas comprometidas com a verdade, que empenham a sua vida na pregação da palavra que veio por intermédio do teu Filho, Deus encarnado. Então, Senhor, que nós possamos, como igreja, levar a sério a pregação e possamos ser tratados, ministrados, curados, mercê de tua palavra. Faz assim, Senhor, na vida desta igreja. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém.